Fala pessoal, Pedro aqui, hoje com o Thales, Ó. amigo. Valeu aí por topar gravar esse Que vídeo. isso, cara. E seguinte, Thales, quando você começou aí no mundo dos cafés e você começou a pesquisar mais sobre conteúdos de café, Sim. tinha muito termo que você ficava confuso, o que é isso que eles estão falando? Pra caramba, não entendia nada. E a gente gravou um vídeo, o primeiro vídeo tá lá no canal do Thales, e que vai aparecer aqui o card, o link tá na descrição. Uhum. E esse aqui é a segunda parte, então tem 10 termos de café lá no canal dele, e agora a gente vai falar de 10 termos de café aqui nesse canal. Exatamente. Termos que confundem muito, principalmente quem tá começando no hobby. E uma coisa que a gente falou é sobre os termos que muitos são em inglês e a gente está preferindo trazer, né, para o português, já que o nosso conteúdo é em português, nosso público é majoritariamente brasileiro. Então, a gente vai começar a falar aqui de alguns termos e eu espero que você goste aqui desse conteúdo. E exatamente, olha só, teve termo nessa lista que o Pedro que trouxe, que eu, caraca, o que é isso? Eu não sei. E quando eu fui ver, eu só não sabia porque tava em inglês. Eu já fazia a prática, Tem então muito confunde isso. pra caramba. Mas bora lá pro primeiro conteúdo. E o primeiro termo que a gente vê é 1 para 10, 1 para 15. E o que é isso, né? Isso aí basicamente seria como você vai diluir o seu café, qual é a proporção de água para café. É basicamente isso, é a receita. Então, 1 para 10 você usou para cada 1 grama de café, 10 ml de água. 1 para 15, para cada 1 grama de café, 15 ml de água. Então ali você tá... As pessoas que postam, né, isso, publicam algum conteúdo de café falando 1 para 10, 1 para 15, só tá colocando a proporção que ela utilizou. Exatamente. Não é nada mais, nada menos do que isso. E até um termo que é muito utilizado, que é a mesma coisa disso que a gente acabou de falar, que é o segundo termo dessa lista, é o ratio. Basicamente, ratio significa proporção. Não tem mistério algum. Não tem mistério algum. Então, se você ouvir alguma... o ratio da receita era 1 para 10. É a mesma coisa. E o terceiro item dessa lista é o famoso bypass, que era um dos itens assim, que eu, caramba, eu não sei o que é bypass. O que significa isso? Aí quando eu fui descobrir, é a diluição que eu faço. Então, isso é muito comum em extrações de Aeropress, campeonato Até aqui, Aeropress. O pessoal faz uma extração mais concentrada e coloca a água direto na jarra, né? Sem passar pelo café. Então você está colocando água por fora da sua extração, né? Completando ali aquele resultado. Até um termo assim que era utilizado, que eu até acho que faz sentido nesse caso, pós-diluição. Porque você dilui na receita e seria uma pós-diluição. Depois que você faz o café, você coloca a água ali na jarra e para deixar o seu café. Isso até ajuda a tirar amargor. Tem uns benefícios da pós-diluição, do bypass, enfim. É uma técnica que você pode utilizar tanto para fazer uma receita ou até consertar. Exato, às vezes você bebe ali, putz, não ficou tão legal, vou colocar um pouquinho de água aqui, vou acrescentar um pouquinho de água aqui e vou equilibrar essa receita. Exatamente. E um outro termo que a gente vê eventualmente aí em outros canais, até muito canal gringo, que é clumps, né? O moedor que gerou muito clumps, a moagem que tá com muito clumps. O que seria isso? É aquele famoso arroz unido venceremos do café. Quando você moe muito fino, uma moagem de expresso, por exemplo, gera aquelas pedrinhas de café. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui do canal para exemplificar o que é isso. Mas basicamente é isso, é uma moagem fina que condensa e vira como se fosse uma pedrinha. E na verdade, clumps é aglomerado. Então é exatamente isso, é um pó de café que ficou aglomerado, criou um bloquinho. Isso acontece geralmente em moagens mais finas mesmo. E os clumps têm como efeito na receita, eles podem gerar canalizações, que seria mais um termo da lista aí. O que seria uma canalização? Próximo. A canalização é quando o café, aí no caso vou dar um exemplo do café expresso. Então, você colocou no seu porta-filtro com clumps e você compactou, o que acontece? Onde tem esse clumps vai ficar mais denso, vai ficar mais difícil da água passar e a água, né, por ser preguiçosa, ela vai encontrar o caminho mais fácil e vai criar um canal, né, vai criar uma canalização por um caminho, deixando de extrair uniforme, né? Exato, isso pode gerar um café subtraído, que consequentemente pode ficar ácido demais, enfim. É bom não ter esses clumps no seu bolo do café. Pode até acontecer em receitas de Aeropress também, enfim, de diversos outros métodos, não só no expresso, mas são mais comuns
no expresso. E você pode resolver essa questão aí dos clumps com o WDT, que também é um outro termo muito utilizado no café, que às vezes as pessoas não entendem o que é. E eu só acrescentando aqui uma coisa, que é muito comum a gente ver essa canalização nos expressos no porta-filtro naked. Então o pessoal está acostumado ali a usar o porta-filtro comum, sim, quando passa para o naked acha que é mais difícil. Na verdade, aquela ali é a sua extração na realidade. E o WDT, que é uma ferramenta, né, que é basicamente um conjunto de agulhas que vai ajudar a uniformizar o café, vai quebrar esses clumps e vai permitir que você faça a compactação uniforme. Exatamente. Um outro termo muito comum aí nas embalagens de café, que seria o CD, que é basicamente a cereja descascada, que é um processo ali de pós-colheita. Não tem muito mistério. Tem muita gente que vê ali CD, o que é isso? É basicamente isso, é um processo de pós-colheita. Exato. Tem um outro termo aqui que a gente colocou na lista que não é tão comum, que é o termo PVA. Não é tão comum a gente ver, mas esse termo existe e eventualmente você pode ver, então a gente colocou aqui nessa lista. Exato, que significa pretos, verdes e ardidos, que é uma sigla para caracterizar defeitos em grãos. É muito utilizado ali para o pessoal que classifica café, exatamente, mas significa isso: cafés pretos, verdes e ardidos. Defeitos. Um termo muito utilizado também aí no universo do café seria o cupping, que é basicamente um procedimento de experimentar o café para avaliar. Exato. O cupping existe um protocolo para ser seguido e o que eu acho mais legal é que isso está ficando cada vez mais comum encontrar em eventos de café para consumidores, né? Porque isso é para você pontuar o café, então profissionais... que o grader faz muito cupping. Profissionais do ramo do café vão fazer o cupping para conseguir pontuar aquele café, grader, né? Principalmente, que são os profissionais para pontuação, para classificar. Mas isso está ficando cada vez mais comum você encontrar em eventos. Por exemplo, no evento da Five Roasters teve um cupping, eu participei, foi legal. E a maioria da mesa eram consumidores comuns, como a gente. Exatamente. Então, cupping é basicamente um protocolo de prova de café. E o 10º termo dessa lista e último são os Quakers. E o que seriam os Quakers? Seriam basicamente grãos que eles não se desenvolveram bem. Então, eles não vão queimar, eles não vão assar de uma maneira homogênea em relação ao restante do café. São grãos que, geralmente, ali o pessoal da torra, quando pega ali o saco de café, até cata antes de fazer a torra, para não prejudicar a extração em si, ou a qualidade daquele café. Porque é um grão que vai gerar um gosto não agradável, pode acabar estragando ali a sua extração por causa de alguns grãos que estão com esse defeito, que não torraram, né? Como o mestre de torra gostaria de ter torrado. E é um termo muito... Você vai... Nem é tão difundido assim, né? Mas se você for conversar em alguma torrefação, for ouvir o papo de algum mestre de torra, você consequentemente vai ser atingido por esse termo. Agora me conta aqui nos comentários quais outros termos que você já ouviu e não sabe, ou que acha interessante, acha curioso. Deixa aqui nos comentários pra gente, de repente, fazer ali uma parte 2. Uma parte 2 desse vídeo. E valeu, cara. Obrigado por participar dessa ideia aí. Que é isso. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo.